muito mesmo. Tá ficando melhor. Tá. Você passou pelos 2 programas que marcaram a última década, que foi o CQC e o Pânico. Que honra, né? Se você tivesse que escolher Puta honra. algum, você tem um preferido, tanto faz, os 2 foram legais. Se você como me é que perguntar profissionalmente, eu vou escolher o CQC, porque eu entrei... foi justamente o que lançou e o que eu entrei cru, e aprendi muito com TV ali, e tive a grande honra de trabalhar com pessoas incríveis, maravilhosas. Se você me perguntar pessoalmente, eu vou falar Pânico, porque no Pânico eu tive vida. No Pânico eu consegui respirar, e no Pânico eu consegui fazer certas coisas que eu lembro com... o CQC eu lembro com muito amor, e nos outros eu lembro com muita... Eu me sinto foda. Tipo assim, eu entrei na câmera, meti o microfone na cara do Cunha de falar com todo mundo, fui atrás do Marco Feliciano, meti o louco. No Pânico eu meti o louco. No CQC eu metia mais o justiceiro. Ir atrás de respostas e ajudar as pessoas. Então eu me senti muito mais útil para a sociedade e evoluir muito mais profissionalmente. E no Pânico eu me senti foda. Falei, não, isso aqui é do caralho. Eu já conversei com um monte de gente do CQC, eles falaram que ficavam puto com aquele monte de effects que tinha. Às vezes você fazia umas piadas mais secas, aí ficava... Foi muito no início, aquilo te ajudava ou não, te atrapalhava? Não, nunca reclamou. Então você foi o CQCers mais tranquilo. Mas foi muito tranquilo. O que me preocupava muito... o Pânico era mais doidão mesmo, né? Era mais... O Pânico é tipo, mete a mão, vamos fazer isso. O Pânico era do caralho que, olha, só tem um jeito de fazer isso, que é o jeito legal. Aí vai. Tá bom, então, né? Se só tem esse jeito, vamos fazer. Vamos tentar fazer do jeito certo. Mas a gente entrou na Câmara dos Deputados totalmente legal. Sem ter nenhum... Não porque... Já que o CQC tava, não. Quem foi que proibiu? Foi o Renan Calheiros? Putz, eu não vou... Foi com acho que, se não me engano, foi o Renan. O Renan proibiu a entrada de qualquer programa de humor que tivesse humor na Câmara e no Senado por conta do Danilo Gentili. Do Danilo. Que o Danilo fez uma pergunta no elevador, que era uma pergunta muito a lá CQC. Você ser nomeado para o Conselho de Ética não é a mesma coisa que o Fernandinho Beiramar ser nomeado para o Conselho de Saúde, alguma coisa assim. Falando no Danilo, ontem, né, teve um trending topics dele, né, Lordão? Que foi aquele negócio que ele falou que devia entrar... Vão prender. Se meter a porrada, socar o cara, ele falou outro caso das mesmas coisas que nós estamos falando. Uma piadola que virou deixa o cara. Um negócio que, meu Deus, tem que ir pra prisão. Pediram, alguém da STF pediram. A Câmara pediu ao STF, né? Inclusive o cara que pediu, que eu não sei o nome, se alguém falar aí na live, o cara completamente envolvido com falcatruas lá, foram puxar. É uma coisa que não tem sentido, cara. Coitado, eu tenho dó no melhor sentido do Danilo, cara. Ele só apanha na vida. É muito louco. Desses... O cara só apanha. É que quem tá muito alto, né? É sempre o alvo mais fácil, né? Vai ser ali que vai dar a porrada, né? E o cara não desiste, o cara continua fazendo o serviço dele. E é um sucesso, né? O Danilo é um sucesso. Sucesso absoluto. Pega a trajetória do Danilo, graças a Deus é só de vitórias. O cara só vai subindo. É claro que uma vez ou outra deve ter na vida dele algumas derrapadas. A morte do pai, a morte da irmã. Sim. Foram momentos trágicos. Cara, ele tomou um puta rombo. 2 milhões de dólares, né? Acho que 2 milhões de dólares. O esquema de abrir lá nos Estados Unidos um comedy club. Ele perdeu tudo isso? Perdeu. Ele tentou abrir um comedy club, né? Milha? Acho que foi isso mesmo, cara. Ou se foram 2 milhões de reais. Então, tô tentando lembrar se foram 2 milhões de reais, que na época viravam 500 mil dólares, ou se foi 2 milhões de dólares. Ele tentou abrir tipo um Comedians, vamos dizer Fez assim, de uma forma mais livre na Flórida, né? Em Orlando. E acho que alguém catou o sócio dele, um dos sócios. Isso ainda tá rolando, né? Acho que graças a Deus teve o resultado agora. Eu até falei isso no Planeta Podcast ontem. Teve o resultado agora, o cara foi realmente... saiu, o cara é realmente errado. Não, mas se for nos Estados Unidos é cana mesmo. Então, eu não sei como tá aí. Eu preciso até... Por fofoca pura, eu vou até atrás mesmo pra saber. Isso é um curioso. Pô, Danilo, se você tivesse comprado em Bitcoin, hein? Você tava dando risada agora, hein? Porra, não, e ele ajudou muita gente, né? Com comedians, com o bar americano. Esqueci até o Danilo ajuda todo mundo. Todo mundo. Deixou eu e o Lorde lá falar do podcast, mas ninguém na televisão ia deixar. Retuita tudo. O Danilo é o único que retuita as coisas que eu ponho lá. Que foda. Ninguém retuita nada. Foda. Só o Danilo. Obrigado aí, Danilão. Foda, mano. A história do cara é sinistra. O cara tomou muita porrada e mesmo assim continua e dá muita ajuda. Quando ele foi pro SBT, a transição, eu tinha acabado de entrar na Band.
foi bonita até a transição, porque ele honrou, ele falou, quero levar minha equipe. Quero levar minha equipe e só vou com a equipe. E por que aquele cara não foi lá? Eu gostava daquele cara lá, o Mansfield. O Mansfield eu não sei por que não foi, não sei. Aí entrou. A gente tem que trazer o Danilo. Diguinho, o Diguinho, né? vamos chamar o Diguinho aqui, né? Diguinho, entrou o Diguinho. Vem. E o Diguinho é uma pessoa também muito querida. Muito querido. Todos faz ali. muita live também. Tá fazendo direto no canal dele. Ele faz lives de 10 horas. Deve estar comendo a nossa audiência aí. É muito demais. O Danilo é um cara. E é um absurdo. Não pode prender um comediante. Não pode prender. Ele mas cometeu não um crime. vão Ele prender cometeu nada. um crime. Nada. Então, Não. Ele cometeu um crime mesmo. E eu tô falando do crime mesmo. Aquele crime passional, crime hediondo. Tô falando desse crime. Mas eu acho que o Porra. Danilo gosta de mexer no Tomar. É vespeiro. bom porque Eu acho ele tá virando um. Chega uma hora um que líder deve da revolução. pesar um pouco, né? Também, não é? Deve ter só- uma hora que também deve bater um saco. Cansa, Caralho, é. porra, que chato. Mais um cara que eu que tomei muita cancelada aí o ano passado. Do negócio da torta, do Alecador. Muito. Teve a torta, teve A privada do O da funk. torta eu tava com ele. Caralho, Quando mano, eu por que tirei as pessoas não foto. entenderam que era eu piada? e ele inventamos aquilo Eu junto tirei numa foto, mesa. Eu tava com o guru. Aí Aquilo saiu no viralizou. pânico e aquilo virou um inferno. Nossa. Eu era champola lá. Era shampoo. Eu falei, ele falou 30 e não sei quantos reais um doce. Era É uma muito doceira boa a muito matemática. boa. A matemática é muito boa. 32, mais a água, mais um água, cafezinho, né? mais estacionamento. Aí vieram um monte de mulher. Ela tudo, não pode quantificar. Nem existiu essa história. É Era água uma Perrier. pataquada. Era uma zoeira do cara que quer pagar a parada. Dois pra idiotas comer a conversando mina. na Não, mesa. e no Brasil, aqui em São Paulo, nem existe. No Brasil não tem um lugar uma doceira que sirva água Perrier. Você não vai encontrar. Água Perrier você só encontra no supermercado. Seus trouxa! E é 12 reais cada um. Agora com dólar a Perrier. Nossa, hoje em dia precisa ser playboy, hein, pra tomar. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Voltando lá que você falou que estudou numa escola que a galera era... Uma não, várias. Foram várias enfadonhas. Você acha Quer que que diminua o ar? um cara hoje, um cara que queira ser alguém na vida, e ele só que ele não tem dinheiro para estudar numa boa escola, você acha que se ele tiver vontade, com acesso à internet, sei lá, você acha que ele consegue se tornar um bom aluno, se tornar alguém, mesmo com ensino ruim, se ele tiver vontade, ou você acha que o culpado de todo mundo tá na merda são as escolas brasileiras que são muito ruins? Cara, não sei se eu consegui sim. expressar direito. Eu acho que assim, a gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram ali pela força de vontade superar, né? Assim, pessoas que moravam no fim do mundo e foram aprovadas, sei lá, em medicina numa universidade federal. Mas são casos muito raros. Eu acho que algo realmente faz uma diferença, que independe de investimento público e tal, acho que é uma mudança cultural mesmo, é o professor querer ser professor. Porque o professor ele consegue enxergar capacidades nos alunos e estimular eles a superarem aquela situação. Acho que foi o que aconteceu comigo. Eu tive vários professores que não queriam estar ali, tipo, simplesmente não tinham, não conseguiram saco, seguir né? a carreira deles, Mas Ele isso, fala, vou virar professor e foda-se. mas isso acontece em universidades... Particular. Escolas sim. particulares também. Sim. O professor ele nunca quer. São poucos os professores que gostam de dar aula. A maioria deles quer só pegar um cascalinho Sim. e ir para casa. Mas uma pergunta que eu não sei: quanto ganha um professor de ensino primário ou médio? Em São Paulo, para trabalhar o dia inteiro, todo dia, você faz ideia? Mais ou menos? Na carreira municipal é que depende da cidade, né? Mas aqui em São Paulo, Mais aproximado. início de carreira uns 3 a 4 mil reais, mas tá acima da média da realidade. No Brasil. Porque você pega em Alagoas, por E exemplo, Alagoas, é o aí? salário mínimo, 1.100. Aí você pega em Paulínia, interior de São Paulo, 8 mil reais. É mais caro em Paulínia? Como lá eles têm como é que fala? Uma refinaria da Petrobras, eles recebem os tal dos royalties. O orçamento da cidade é mais de 1 bilhão.
Aí o piso salarial dos professores municipais da escola pública é de R$8.000. Deve ter fila pra ser Eu não professor. sei. lá, né? Exatamente. exatamente. E as outras profissões também, provavelmente. Tudo nas alturas lá, os salários. Paulínia é a cidade, hein? Melhor ir pra Paulínia do que pros Estados Unidos. Não é? Então, assim, depende muito da cidade, se é municipal, estadual, etc. Eu não sabia disso. Não, aí que isso é variava. interessantíssimo. Eu só imaginava que São Paulo se ganhasse melhor, né? Afinal, São Paulo é o motor do Brasil. Mas um diretor de escola em São Paulo, por exemplo, chega a ganhar uns R$15.000. Um diretor de escola pública. Municipal. E um diretor de escola particular? Vai Mais ou depender menos. de cada É escola. menos? Aí depende da menos. escola. Mas tem escola particular que é menos. Mas Porque uma escolinha particular de bairro, por exemplo, em São Paulo, tem diretor que ganha R$8, R$9.000, entendeu? Aí se é, sei lá, um objetivo, um ângulo... Aí eu não sei os números exatos, mas já deve ser mais. E agora a pergunta mais importante. O que você acha que precisa ser feito para os professores terem vontade de dar aula? Aumentar os salários ou os alunos demonstrarem algum interesse? Eu acho que, assim, de fato mesmo tem que ser uma mudança cultural que passa pelo aumento do salário, né? Porque torna-se uma profissão atrativa. Porque, por exemplo, esse professor que fez a diferença para mim, ele gostava de ser professor. Ele observava os alunos individualmente e ele enxergou um potencial em mim que eu não enxergava. Eu não sabia que eu sabia falar em público. Eu era um cara tímido, ficava encolhido no meu canto. Tipo assim, ninguém, mas nunca iria imaginar que eu tinha esse potencial, essa capacidade. E ele enxergou isso em alguns textos, em algumas poucas participações que eu tive. Então ele gostava de fazer aquilo. Então acho que ele precisa ganhar bem, mas é preciso também instituir uma cultura de respeito, que é só o tempo, realmente, para que esses professores realmente gostem da sua profissão e se dediquem a isso, né? Eu lembro quando eu ia apresentar, provavelmente apresentando trabalhos que ele deve ter descoberto que você sabia falar bem. Que eu, quando eu ia apresentar trabalho lá eu estudei no Porto Seguro. Ô, louco, Escolar. coisa fina. Não, Que é isso? os caras meus amigos que estudaram lá, tudo um monte de jegue. Nenhum ganhou dinheiro. Todos estão afundando o dinheiro dos pais devagarinho. Mas pô, que eu... então a gente ia apresentar trabalho. Nossa, era horrível apresentar trabalho. A gente ficava lendo, no lugar eu ficava lendo um texto. Era a coisa mais enfadonha do mundo. E não mudou nada até hoje. Continua mesmo. Deus Não, deu algum dom pra você, inexplicável, que fez sucesso. muito enfadonho. Não, mano. continua a mesma merda. Não, mas imagina o professor ter que ficar aguentando a apresentação dos alunos e lendo aqueles trabalhos mal feitos. Nossa, É difícil ser professor. Eu comecei a fazer estágio, porque eu faço faculdade de História para ser professor de História, né, no ensino básico. E aí eu comecei a fazer estágio antes da pandemia, e aí eu ajudei uns professores a corrigir umas provas, assim, e realmente é um negócio, assim, terrível. Ainda mais na escola pública, porque tem muitos que não sabem escrever e já tá no ensino médio e tal, e vai passando. E vai que vai. E o professor, às vezes, tem que engolir isso, né? Principalmente quando ele é professor estadual, que tem um negócio da aprovação automática lá, progressão continuada. Então, que é essa aprovação automática que eu tive que estudar para passar de ano? Pois eu queria essa aprovação automática. Não, é um negócio assim, os pedagogos dessa linha, que são os tucanos, basicamente, entendem o seguinte: o aluno da escola pública, ele passa por muitas dificuldades, então se você fica repetindo ele de ano, você vai desincentivar ele a ir para a escola. Então, no ensino fundamental, ali do 5º ao 9º ano, você só vai passando ele se ele tiver o mínimo de presença. E aí você passa, você tem que passar, se ele tiver a presença, a menos que ele tenha, assim, sei lá, 6 matérias com nota vermelha. Então é um negócio muito absurdo. E o professor é obrigado a ir passando. E aí quando chega no ensino médio, ele repete se não estuda. Ou seja, ele se acostuma com uma realidade e aí depois ele vai para a meritocracia e aí você estraga o cara todo. Por isso que a evasão no ensino médio é muito maior do que no ensino fundamental, né? Porque o cara vai abandonando, que ele vai repetindo.
Janeiro. Agora vamos entrar num assunto extremamente polêmico da internet, que foi, você participou do Parafernália, você estava naquela alta do Parafernália quando era o Felipe Neto ou não? Eu entrei em 2011, ela tinha alguns meses de existência já, e foi... Eu não queria fazer vídeos, porque o César Maracujá, um cara muito legal, que eu devo muito, me chamava pra fazer uma participação num vídeo. E eu tava trabalhando na Globo. Eu falei, cara, não posso, eu não quero, não tô com tempo. E eu não tava querendo mesmo. Eu jurava que não ia dar em nada, que a internet não ia ser nada. Como tudo, né? Como tudo. Eu falei, cara, não vai dar em nada. E aí ele falou, me encheu o saco. Aí teve um dia que eu tava de folga. Eu falei, ó, amanhã eu posso, vocês querem? E aí eu falei pra produtora, que também me ficava mandando mensagem, Ana Vuns. Aí a Ana falou, cara, pode ser amanhã a gente topa. Eu falei, então beleza, então vamos amanhã. Vamos. Então aí eu fui, gravei o vídeo, gentileza, já era gentileza. Foi o primeiro, me diverti gravando o vídeo, se senti total liberdade, foi demais. E aí eles chamaram, aí o Felipe Neto me chamou no dia seguinte, porque tinha surgido o Porta dos Fundos. Sim. E o Porta dos Fundos trouxe um diferencial que o Parafernália não tinha, que era humor. Mentira, cara. Trouxe um diferencial que o Parafernália não tinha, que era o elenco fixo. E aí o Felipe Neto ouviu o Osiris Larkin, que era o diretor, que trabalhou como diretor, que bateu ao teclado e falou, olha, se você quer montar um elenco fixo, eu acho que o Lucas é um bom nome. E ele e o César Maracujá me indicaram pro Felipe, o Felipe viu o vídeo editado, gostou e me chamou pra conversar. E eu já conheci o Felipe pelas tretas que ele tinha feito com o vídeo do Não Faz Sentido, com o Pelanza, o pessoal do Restart, do Crepúsculo. Restart? Eu lembro uma vez que meu pai recebeu um e-mail que era dele criticando políticos, assim, e eu falei, pô, interessante. Beleza. E aí eu conversei com o Felipe, ele foi muito querido, assim, eu não tenho coisas pra reclamar do Felipe comigo, com o pessoal. Nenhuma. Acho que como profissional, inclusive, ele melhorou muito, assim, desde o primeiro dia que eu falei, topo trabalhar com você, até hoje. Melhorou mesmo. Eu não tenho nada pra falar do Felipe como pessoa, nada. Só fico triste que na época ele não conseguiu me dar ouvidos, porque eu acho que eu tinha boas ideias, pelo menos acredito eu, e na época ele não conseguia ver ou não fez sentido pra ele. Olha aí, ironicamente, não fez sentido pra ele e talvez ele também tivesse outras preocupações. Mas foi um cara que já tentou me ajudar de várias formas, assim. Teve uma vez, chamaram ele pra fazer um filme e ele pediu que eu fizesse o filme também junto com ele, me indicou pra fazer o filme e a gente fez uma leitura. É que as pessoas famosas, elas vão ficando muito famosas, elas vão ficando surdas e elas não querem ouvir nada. Entende? Mas eu acredito que todo mundo que é muito famoso tenha essa doença, que muitas vezes ela essa surdez seletiva, que isso me incomoda muito. A surdez seletiva me incomoda muito, porque você escolhe quem você quer ouvir. E às vezes as melhores ideias surgem de pessoas que você não dá valor, ou que você acha que não tem inteligência suficiente. Eu já vejo isso eu levei pra minha vida. Hoje eu ouço todo mundo, que eu acho que todo mundo pode contribuir com uma ideia foda, todo mundo. Inclusive eu tava fazendo um projeto agora de podcast áudio, e aí um cara deu uma dica. Sabe aquele cara que fala assim lá no fundo, que dá uma dica assim, tipo, a gente podia fazer isso. Eu falei, peraí, repete. Ele deu uma ideia que foi ótima e a gente parou o nosso projeto pra seguir a ideia dele, de tão boa que foi. E às vezes as pessoas ficam até com receio de dar, porque é aquela velha história. Pô, vou dar minha ideia, vão me zoar. Minha ideia, vão falar que é uma merda. Então, pra que recriminar? Pra que zoar a pessoa? Se você pode falar, pô, a ideia é bacana, vamos pensar, olha, eu acho que a sua ideia não funciona. Se não funciona, me explica por que funciona. Não basta dizer não. Mas um exemplo que eu dou da surdez seletiva, eu sempre tive contato com produtoras de cinema. E uma das minhas ideias era levar o Parafernália pra televisão. Então eu entrei em contato com a Glass, da Maíra Lucas, uma excelentíssima produtora executiva. Falei com ela, ela se mostrou interessada e falei pro Felipe Neto. Falei, Felipe, vamos pra televisão. Tinha acabado de ser sancionada aquela lei de que todo canal de TV a cabo deveria ter conteúdo brasileiro. Que hoje eu acho que não cumprem com tudo, inclusive. Eu acho que devia ter um órgão fiscalizando isso. Não sei se a Ancine tá fiscalizando isso. E aí eu falei, pô, acabou de ser sancionada a lei, os canais vão ter conteúdo, vamos nos oferecer, vamos crescer, vamos pra outra mídia, vamos pegar o público que não conhece a gente. E ele falou que não, isso eu lembro. Ele falou, não quero, a televisão tá morta, total. Falei, então tá bom. Não sei quanto tempo depois, saiu uma capa no Jornal Globo, segundo caderno,
falando assim, Porta dos Fundos vai pra televisão, que eles estavam indo pra Fox, alguma coisa do tipo. Eu só peguei o jornal, eu comprei o jornal na banca, peguei e joguei na mesa dele. Tá aí, eu falei, podia ser a gente. Podia ser a gente sendo pioneiro em alguma coisa, podia ser a gente na televisão. Não, acho que essa surdez seletiva e também essa cegueira seletiva de achar que as outras mídias não importam, que é o que muita gente fez com podcast, fez com videocast e agora tem muita gente querendo correr atrás, isso me incomoda.